Fala pessoal, beleza? Olha, na nossa aula hoje a gente vai responder as questões daquela aula anterior, certo? E eu gostaria que vocês prestassem muito atenção nela, porque é uma aula bem rica em conhecimentos para todo mundo. E eu preciso que vocês, acima de tudo, possam estar atentos ao que nós vamos discutir nesta aula, ok? Então, olha só, nós teremos a explicação da aula anterior, a correção da aula. Nós teremos um pequeno debate sobre o que nós vamos fazer hoje, tá? Um pequeno exemplo do que nós vamos fazer hoje. E em seguida a gente vai começar a realizar as questões da aula de hoje. São duas aulas, mas por ser um dia atípico na nossa educação, a gente está indo passo a passo para a gente não cometer erros e não deixar vocês sem saberem o assunto por completo, tá? Então, é isso. Eu aconselho vocês a ver todos os vídeos, né, a assistir a aula todinha, não deixar passar nenhum detalhe, anotar alguma coisa, né? Eu vou sempre desse toque, é bom anotar, porque de repente você pode estar passando por cima da informação importante e lá na frente, durante a aula, você precisar dessa informação e essa informação não está mais disponível para você, correto? Então vamos lá. Na aula anterior eu havia pedido que vocês fizessem o seguinte, tá? Lá tinha um probleminha assim. Quando Laerte nasceu, o pai dele tinha 28 anos. Atualmente Laerte tem 18. Determine a soma das idades de Laerte e do pai dele. Hoje. Tá? Hoje. Então, quando você vai fazer um tipo de coisa dessa, você tem que observar o que é que está perguntando. Certo? Eu tive vários alunos, vários mesmos, que tiveram esse problema. Então, vamos aqui, ó. Quando Laerte nasceu, o pai dele tinha 28 anos, certo? Atualmente, Laerte tem 18 anos. Determine a soma das idades de Laerte e de seu pai hoje. Vamos fazer o seguinte. Primeiro a gente vai descobrir a idade do pai do Laerte, certo? Quando Laerte nasceu, ele tinha quantos anos? 28, tá? Quantos anos se passaram até hoje? É só a gente ver a idade do Laerte. O Laerte tem 18. Então, 28 mais 18 é igual a quanto? É isso mesmo, pessoal. 28 mais 18 é igual a 46. Pronto, 46. Essa é a idade do pai do Laerte, tá? Agora nós vamos fazer o quê? Determinar a idade do Laerte, que era 18 anos, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui embaixo? Ó, nós vamos somar, tá? Nós vamos somar a idade aí do Laerte com a do pai dele, tá? E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer 6 mais 8, 6 mais 8 igual a 14. 20 mais 10, 20 mais 10 igual 30. Opa, não é 20, é 40 mais 10. Pronto, agora foi certo. Igual a 50. Bom, por que eu peguei 40 mais 10, pessoal? Ó, o que foi que eu fiz? Eu peguei a idade 46, aqui, ó, tirei só o 6, certo? Botei ele aqui embaixo, ó. Tem 6 mais 8, então o que eu peguei? Eu peguei dos 18, eu peguei 8 anos aqui, ó, 8 do Laerte, tá? Estes 8 anos do Laerte que eu peguei aqui, eu botei ele aqui embaixo, ó. Então ficou 6 mais 8 que deu 14, tá aqui, ó. 14 anos, tá? Então agora o que eu fiz? Eu peguei a unidade grande aqui, as dezenas, ó. Eu não tinha tirado 6, se eu tirei 6 ficou 40. Então 40... E se eu tirei 8, ficou 10, né? Dos 18.
Então, somei 40 mais 10, 50. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer geral, ó. Eu vou fazer 14 mais 50 igual a 64. E essa é a soma das idades de Laerte e seu pai. Certo? Essa é a soma das idades de Laerte e o pai dele. Como foi que nós chegamos aqui? Bem simples, ó. Eu peguei 28, que era a idade do pai dele quando ele nasceu, tá? E somei com a quantidade de anos que passaram até hoje, que foram 18, que era justamente a idade do Laerte. Eu peguei e somei. O pai dele passou a ter hoje 48 anos, enquanto ele tinha 18. 46 anos enquanto ele tinha 18. Então aqui eu fiz desse jeito, eu peguei só as unidades, somei, deixei aqui na frente, peguei as dezenas, somei, deixei aqui na frente. Poderia ter feito diferente? Poderia. Poderia ter feito assim, ó, 46, que era a idade do pai, mais 18, que era a idade do Laerte, que daria a mesma coisa, 64 anos, certo? Então, não há muita diferença. Agora aí é vocês que vão determinar. Vamos para o próximo. Determine a soma de todos os números formados com o algarismo 3, 4 e 5. Olha, gente, aqui é o seguinte. O que eu vou fazer? Tá? O que eu vou fazer? O que eu vou aprontar aqui? É uma coisa bem simples, é uma coisa bem fácil da gente fazer aqui. Mas tem que prestar muita atenção. Eu vou pegar os números, ó. 3, 4 e 5. Certo? Vou colocar eles aqui embaixo formando algarismos. O 3, o 4 e o 5. Eu vou formar números, tá? Então, o que eu vou fazer? O primeiro número já está formado, 345. Então, eu vou formar mais outros 5 números. É bom lembrar, pessoal, que ele só pode aparecer 2 vezes em cada casa. Então, eu vou colocar o 3 aqui só mais uma vez, certo? 3. O 4 não pode aparecer na segunda casa, então quem vai aparecer é o 5. E aí sobrou o 4. Pronto, 354. O 3 não pode mais aparecer nessa casa. Tá? Ele não pode mais aparecer de jeito nenhum. Quem vai aparecer aqui é o 4. O 3 vai aparecer aqui, ó. 4, 3, que é o número que está faltando, 5. O 4 ainda pode aparecer aqui? Pode. Na casa da centena ele pode. Mas o 3 já não pode mais aparecer na casa das dezenas. Certo? Ele não pode mais aparecer aí. Não nesse número aí. Não começando com 4. Então ele vai aparecer na casa das unidades. Pronto. O 3 viajou, ó, das dezenas e das centenas para as unidades. Ele ainda vai aparecer nas unidades e nas centenas? Vai. Por quê? Porque agora o número só pode começar com 5, não pode mais começar com 4. 5, 3, 4. E o próximo é 5, 4, 3. Pronto. Professor, dá para formar outros números com esses aí sem repetir o lugar? Não. Essa daí, a única variação que dá é isso, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar tudo que for unidade aqui, certo? Então, quais são as unidades aqui, ó? Eu tenho essa, que é o 5. Eu tenho 4. Eu tenho outro 5. Eu tenho aqui outro 3. Um 4 e um 3. Então, eu vou somar. 5 mais 4, 9. 9 mais 5, 14. 14 mais 3, 17. 17 mais 4, 21. 21 mais 3, 24. Eu coloco o 4 aqui embaixo e vou elevar o número 2, a dezena. Vou voltar lá de novo. Ó. 4 mais 2, 6. 6 mais 5, 11. 11 mais 3, 14.
14 mais 5, 19. 19 mais 3, 21. 21 mais 4, 25. Vou colocar o 5 aqui e vamos para o próximo número. O 2 aqui em cima, tá? Tinha sido elevado 2, daqui da dezena, né? Então, nós vamos botar ele aqui. 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 5, 21. 21 mais 5, 26. Certo? 26. Então, eu vou fazer o quê? Colocar 26, tá aí. A resposta dessa questão, tá? A soma desses números é 2.654. Essa seria a resposta da nossa questão, da nossa segunda questão dessa atividade. Professor, como foi que nós chegamos a tudo isso? Ó, nós fizemos o quê? Pegamos os números 3, 4 e 5 e formamos números com eles. Tá aqui os números, ó. Tá? 3, 4 e 5 e formamos números com ele. O 3, 4 e 5 já tá ali, tá? Deixa eu tentar afastar mais esses números aqui pra gente ficar melhor da gente ver. Pronto. 3, 4 e 5 já estavam ali. Aí eu peguei 3, 5, 4, coloquei aqui embaixo. E aí eu comecei, coloquei 4, 5, 4, 3, 5, 4, 5, 3, né? 5, 3, 4 e 5, 4, 3. E formei os 6 algarismos, né? Os 6 números que eu tinha que formar. Daí o que eu fiz? Eu peguei esses números e somei, né? Unidade, depois dezena e depois centena. Peguei as unidades e somei 5 mais 4 que deu 9, com mais 5 deu 14, com mais 3 deu 17, com mais 4 deu 21 e aqui 24. Botei o 4 aqui e levei o 2 lá para cima do 3, do 4 ali, ó. Certo? Tem o 2 ali em cima. E aí eu fiz o quê? Eu vim para cá, 2 mais 4 que foi 6, 6 mais 5 que foi 11, 11 mais 3 deu 14, 14 mais 5 deu 19, 19 mais 3 deu 22, 22 mais 3, mais 4, opa, vamos lá de novo, 2 mais 4, 6, 6 mais 5, 11, mais 3, 14, mais 5, 19, 22, 26, olha aí, 26, eu tinha errado a soma aqui, viu? Eu tinha errado essa soma aqui, vamos lá, 26, aí eleva 2 aqui em cima, de novo, tá? Bota outro 2 ali em cima, e aí nós vamos, 2 mais 3 são 5, 5 mais 3 são 8, 8 mais 4 dá 12, 12 mais 4, 16, 16 mais 5, 21, 21 mais 5, 26. Então, seria 2.664. Esse seria o resultado da nossa adição dos números que foram formados com esses 3 algarismos, tá? E aí a pergunta, professor, dava para formar outros números? Dava não. Não dava para formar outros números. Só dá para formar aqueles ali, com esses 3 algarismos só, certo? Ele só consegue formar duas variações para cada número. Então, é interessante que a gente veja isso, e se um dia a gente precisar fazer variação numérica para descobrir uma senha ou alguma coisa do tipo, né,
Isso a gente usa muito na programação de internet, de web, quem trabalha com informática, quem trabalha com programação de computador, sabe muito bem que a matemática é uma das coisas mais vitais dentro da programação, da linguagem de programação. A maioria das coisas que são feitas lá, elas são de total cunho matemático, tá? A linguagem em si, ela é escrita através de números, zeros e 1. E é interpretada de acordo com alguns programas, geralmente no inglês, certo? E outras linguagens mais avançadas. Não tem português lá, não faz nenhum sentido lá quando você vai programar. Então, não estou aqui minimizando o português. Lógico, você tem que saber tudo, tá? Coloque uma coisa na cabecinha de vocês. Todo aluno, tá? Todo aluno precisa aprender todas as disciplinas. Professor, você está aqui falando de números e está botando outra disciplina no meio, por quê? Gente, sem aprender a língua portuguesa, não tem como você entender um texto de uma questão matemática. Não tem condições de você entender esse texto. Por que você não vai conseguir entender esse texto? É bem simples, tá? Porque ele vai se apresentar de uma forma que você não vai conseguir de jeito nenhum interpretar esse texto. E aí tem gente que diz assim, professor, mas eu consigo aprender matemática sem saber português. Se engana muito, tá? A pessoa se engana muito quando diz isso. Porque, na verdade, é um puxando o outro. Certo? As duas coisas mais importantes é linguagem escrita e cálculos. Isso daí é de suma importância. Os demais são complementos que você precisa conhecer, que um dia você vai precisar de tudo que você aprende na escola. E não se limitem só nos meus vídeos, não se limitem só nas minhas aulas. Vão em busca, tem muito conteúdo interessante na internet, tem muita coisa bacana. Para quem quer realmente aprender, tem muita coisa bacana. Ok? A nossa aula vai ficando por aqui, para a gente não ficar muito extenso, muito grande esse vídeo. Nossa aula vai ficando por aqui, mas na próxima aula, quando a gente começar, eu vou corrigir essas questões que eu vou passar aqui embaixo, e em seguida eu vou fazer uma revisão desse conteúdo de hoje, do conteúdo da aula passada, para a gente poder fazer uma pequena avaliaçãozinha no final da semana que vem, tá? Então, forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.